Os Mamonas Assassinas fizeram muito sucesso durante os anos de 1995 e 1996, período em que dominaram os auges das paradas musicais no Brasil. Além das rádios, o grupo ganhou os corações de muitos fãs com canções que não eram consideradas comuns para a época, principalmente por suas letras cômicas e muitas vezes sátíricas. Infelizmente, a banda não durou tanto tempo, já que em março de 1996, enquanto estavam indo para São Paulo, o avião que os levava sofreu um grave acidente na área da Serra da Cantareira. Todos faleceram, inclusive o piloto da aeronave. Assim, tanto a vida quanto a carreira dos meninos de Guarulhos chegou ao fim. Durante o curto período em que estiveram ativos e ganhando as emissoras de rádios com suas músicas curiosas, a banda conseguiu gravar somente um disco oficial, intitulado com o nome do grupo. Nele está compilado os maiores sucessos dos Mamonas, como Pelados em Santos, Vira-Vira, Robocop Gay e tantos outros. O acidente abalou o país, encerrando de forma precoce uma carreira que prometia mais inovação e diversão. Apesar do desfecho trágico, o legado do grupo perdura. Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio venderam mais de 3 milhões de cópias. Se apresentavam fantasiados, misturavam ritmos e chegaram fazendo o que ninguém fazia. A história da banda virou um filme e o longa-metragem será lançado ainda neste mês de dezembro. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Na década de 1990, poucos grupos musicais brasileiros conseguiram atingir o reconhecimento e o carisma inconfundível dos Mamonas Assassinas. Originados em Guarulhos, Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio formaram uma banda que conquistou o país com sua mescla singular de rock, humor afiado e letras descontraídas de duplo sentido. O primeiro e único álbum, lançado em 1995, alavancou os Mamonas para o estrelato nacional. Canções como Pelados em Santos e Vira-Vira dominaram as paradas de sucesso, enquanto o grupo conquistava os fãs com suas apresentações vibrantes e senso de humor peculiar. Entretanto, a ascensão meteórica dos Mamonas foi abruptamente interrompida em março de 1996, quando o grupo sofreu um trágico acidente aéreo. A perda abalou o país, encerrando de forma precoce uma carreira que prometia mais inovação e diversão. Apesar do desfecho trágico, o legado do grupo perdura. A banda de rock cômico nunca escondeu as maiores referências para a criação de suas obras. Antes de serem Mamonas Assassinas, o grupo se chamava Utopia e fazia covers de canções de bandas de rock. Mesmo após 27 anos da tragédia, o legado dos Mamonas Assassinas continua vivo. A partir de hoje, a banda terá sua trajetória retratada no filme Mamonas Assassinas, O Impossível Não Existe. A cinebiografia, vale ressaltar, não abordará a tragédia, mas sim as várias tentativas frustradas do grupo para conseguir mostrar que poderia ser a próxima grande banda do país. Mas afinal, quem é quem na banda que conquistou o coração dos brasileiros e faz parte da história do Brasil? Embora os Mamonas Assassinas tenha feito sucesso no ano de 1995, a história da banda é muito mais antiga, iniciada em março de 1989. Na ocasião, Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Rioli, conheceu Maurício Inoto quando começou a trabalhar em uma empresa de máquinas de escrever. Maurício, ao saber que Sérgio era baterista, decidiu apresentá-lo a seu irmão, Alberto, o Bento Inoto, que era guitarrista. Os dois logo fizeram amizade e decidiram formar uma banda.
Até aquela época, Samuel Reis de Oliveira, o Samuel Rioli, irmão de Sérgio, não se interessava por música, mas como alguns ensaios aconteciam em sua casa, logo passou a tocar baixo elétrico. Assim surgiu o grupo Tupia, que tocava covers de bandas famosas de rock como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso. A banda Utopia se apresentou no Paxecap, um conjunto habitacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Quando o público solicitou o cover de Sweet Child O' Mine, de Guns N' Roses, nenhum deles sabia a letra e acabaram sendo salvos por Alexander Alves, o Dinho, que também não sabia, mas conquistou o público com sua performance e improvisação. O Utopia ganhava um vocalista. Ainda naquele ano, o tecladista Márcio Araújo entrou na banda. Por não conseguir conciliar a sua vida acadêmica com o hobby, ele acabou não ficando muito tempo com o conjunto e é lembrado por muitos como o Sexto Mamonas. O último integrante a entrar na Utopia foi Júlio César Barbosa, o Júlio Razek, amigo de Dinho. Razek o ajudava nas canções covers em inglês e ainda servia como percussionista. Além disso, quando necessário, Júlio também realizava o conserto de fios e cabos dos equipamentos da banda. Nos meses seguintes, a banda Utopia passou por uma reformulação. Ao notarem que as brincadeiras e paródias que faziam nos ensaios eram bem mais aceitas pelo público, o grupo acabou mudando seu estilo musical, adotando áreas mais cômicos. Assim, com a ajuda dos produtores Rick Bonadio e Rodrigo Castanho, os músicos gravaram em outubro de 1994 duas canções: Mina, Minha Pitulinha, que viria mais tarde a ser conhecida como Pelados em Santos, e Robocop Gay. A partir dali, o Utopia deixava de existir e passava a se chamar Mamonas Assassinas. O nome de duplo sentido foi escolhido após várias sugestões dadas pelos integrantes. Os nomes iam desde os Cangaceiros de Teu Pai, Tangas Vermelhas, até Coraçõezinhos Apertados. Em abril de 1995, os Mamonas Assassinas fecharam o contrato com uma gravadora. E em maio, os integrantes partiram para Los Angeles para gravar o único álbum da banda, Mamonas Assassinas. Foi lançado no dia 23 de junho de 1995. Formado por Dinho, vocalista de 24 anos, nascido em Irecê, na Bahia, em 5 de março de 1971, Alexander Alves Leite, o Dinho, se mudou para Guarulhos com os pais quando tinha apenas 2 meses de vida. Dinho começou a cantar ainda na infância no coral infantil da igreja. Desde essa fase da vida já era conhecido por seu carisma e irreverência. Quando completou o 2º ano do 2º grau, Dinho decidiu abandonar os estudos. O vocalista conheceu os outros integrantes da banda Utopia quando o grupo se apresentou em Guarulhos em julho de 1990. Dinho tinha apenas 24 anos quando a tragédia vitimou os Mamonas Assassinas. Bento Inoto, guitarrista de 25 anos, filho de Shizuo e Torisho Inoto, Alberto Inoto, o Bento Inoto, nasceu em Itaquaquecetuba em 7 de agosto de 1970. Seu contato com a música aconteceu aos 14 anos, quando ganhou seu primeiro violão. Anos depois, foi presenteado pela mãe com uma guitarra vinda do Japão, o que lhe fez ter uma paixão e dedicação maior pelo instrumento. O único dos Mamonas Assassinas a ter frequentado a universidade, cursando física por alguns períodos, Bento foi um dos fundadores do Utopia ao lado de Sérgio Rioli. Em março de 1989, ele tinha apenas 25 anos quando faleceu. Sérgio Rioli, baterista, 26 anos, nascido em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, em 30 de setembro de 1969. Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Rioli, era apaixonado por bateria e se inspirava em grandes bandas nacionais e internacionais como Barão Vermelho, Red Hot Chili Peppers, Titãs, Rush e Paralamas do Sucesso. Sérgio é um dos fundadores do Utopia, banda que iniciou com o Bento, que era irmão de um de seus colegas de trabalho em uma empresa de máquinas de escrever. Tido como um dos maiores piadistas do grupo, ele tinha 26 anos quando morreu. Júlio Razek, tecladista, 28 anos. Júlio César Barbosa, o Júlio Razek, nasceu em Guarulhos em 4 de janeiro de 1968. Embora tímido em sua infância, Júlio era visto como um mini gênio. Afinal, aos 4 anos ele já havia aprendido a ler e escrever e também ficou conhecido por sempre terminar as atividades escolares antes dos colegas e usar o tempo livre para conversar enquanto os outros estudavam. Fã de sertanejo raiz,
Ganhou uma viola de seu pai quando pequeno, mas trocou o instrumento por um tecladinho anos depois. Júlio conheceu Dinho através da amizade de sua irmã caçula com o primo do vocalista. Razek começou como hold na banda Utopia e virou tecladista do grupo após a saída de Márcio Araújo. Além do mais, ele se tornou o principal compositor dos Mamonas Assassinas ao lado de Dinho. Ele tinha 28 anos quando o acidente aconteceu. Samuel Rioli, baixista, 22 anos, irmão mais novo de Sérgio Rioli. Samuel Reis de Oliveira, o Samuel Rioli, nasceu em São Paulo em 11 de março de 1973. Samuel nunca gostou tanto assim da música, preferia desenhar aviões. Ele ainda trabalhou como office boy em uma fábrica de radiadores antes de seguir o rumo musical. Samuel só passou a se interessar pelo baixo quando Sérgio e Beto passaram a fazer ensaios em sua casa. Caçula do grupo, Samuel Rioli tinha apenas 22 anos quando o acidente aéreo vitimou os Mamonas Assassinas em 2 de março de 1996. Fazer um filme contando a história do grupo não deveria ser uma tarefa muito complicada, já que é uma história que já vimos várias vezes. Artistas que lutam para conseguir marcar o público com a sua arte, apenas para terem suas carreiras e vidas interrompidas precocemente. Só que para o público que viveu na época, por mais que não fossem grandes fãs dos Mamonas Assassinas, o seu impacto reverberou em toda uma nação. Talvez por conta disso, ao chegar ao fim dos pouco mais de 100 minutos de filme, fica uma sensação de, se foram cedo demais, merecia um filme melhor. Mamonas Assassinas, o filme, tenta contar com muitas liberdades a história de como uma banda de Guarulhos se tornou o grupo com o maior disco de estreia da história da música brasileira, mas não se sai tão bem como poderia. A meteórica carreira do grupo de fato foi muito rápida, completando aproximadamente 8 meses de existência até o seu trágico fim, mas o período pré-disco até o sucesso parece passar muito rápido. Em vários momentos de Mamonas Assassinas, o filme, fica uma incômoda dúvida se o filme quer ser um drama, uma comédia boba ou, em algumas cenas, uma paródia dos acontecimentos reais. Ao final do filme, chegamos ao momento em que todos sabem que chegaria desde que ele começa. O acidente na Serra da Cantareira, que tragicamente tirou a vida de todos os integrantes dos Mamonas Assassinas em 1996, não é mostrado em momento algum, o que pode se considerar ter sido uma saída respeitosa e também bem dada pelos responsáveis pelo filme. O longa tenta fazer homenagem à banda, mas não traz o impacto da realidade. Não é preciso ver como a vida dos jovens acabou, principalmente após ter tentado celebrar como eles viveram até ali. O que fica no final, como alguém que acompanhou na TV aquele domingo triste em que eles faleceram, é que esse não é o filme definitivo sobre os Mamonas Assassinas. É uma homenagem, sim, mas parece que muita coisa ficou de fora e que acabaram por tirar o impacto do que foi a carreira de Dinho, Júlio, Beto, Sérgio e Samuel. O longa não consegue passar o peso daquele sucesso explosivo que poderia sim ter acabado pouco tempo depois de maneira natural, mas que perdura na memória de muitos até hoje por ter sido interrompido cedo demais. A carreira da banda atingiu níveis tão altos que a memória do grupo ficará para sempre no coração dos fãs, ou até mesmo daqueles que somente puderam os ver na televisão enquanto ainda estavam vivos. Hoje nos cinemas, Mamonas Assassinas, o filme, contará a história dos meninos de Guarulhos.